da tua palavra. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Quando entoamos louvores com todo o fôlego, como pregar, né? Se é que me resta fôlego. Pela graça de Deus, estamos aqui, mais uma noite reunidos. Aleluia por isso, aleluia. Meus irmãos, vocês já ouviram falar do termo, do princípio efeito borboleta? Não sei se você já ouviu esse termo, é até, na verdade, até título de filme, né? Filme, não sei se eu recomendo ou não, mas é um filme que existe. Na verdade, efeito borboleta é mais do que um filme, é uma teoria popular que diz que o bater de asas de uma simples borboleta do lado de cá do planeta pode influenciar o curso natural das coisas e, lá do outro lado do mundo, talvez provocar um tufão, um furacão. Eu sei que é uma teoria meio maluca, efeito dominó talvez seja mais fácil da gente entender. Ou, quem sabe, se você estudou física, a terceira lei de Newton, ação e reação. Enfim, mas se você já viveu um pouco, seja conhecendo dominó, borboleta, ou seja lá o que for, você já deve ter percebido que na nossa vida, a nossa vida, na verdade, é recheada desses princípios de ação e reação. Todas as ações que tomamos, todas as decisões que temos, de alguma forma geram uma reação, de alguma forma geram consequências. Se é na mesma proporção, como Newton vai dizer, né, toda ação tem uma reação proporcional, ou como a teoria do efeito borboleta, que vai gerar algo caótico, a gente não sabe. Na verdade, a gente não sabe quais serão as consequências finais, mas o fato é que para cada ação nossa, para cada ação que tomamos, cada decisão, consequências acontecem. Sejam elas imediatas ou não. Você deve concordar comigo que nós, estando expostos às circunstâncias da vida, aos dilemas, às dificuldades, às provações, alegrias e mudanças de rumo da caminhada, de alguma forma reagimos, tomamos ali decisões que geram reflexos na nossa vida. E quem sabe também na vida de muitos ao nosso redor. Sejam reflexos ou consequências momentâneas, como disse, ou duradouras, ou até silenciosas. Se eu tomo a decisão de passar no farol vermelho, estou lá apressado, dirigindo, quero chegar no meu destino. Aqui nem tem muitos faróis de trânsito em Caraguá, né? Mas tem. Você deve entender o que eu estou falando. Seja ali uma decisão errada, mas tomei, vou passar o farol vermelho. Talvez eu tome uma consequência ali, eu receba uma consequência imediata, um acidente, ou quem sabe uma multa de trânsito. Mas talvez essa reação pode ser silenciosa. Meu filho, sentado ali na cadeirinha de trás, vê aquilo, não fala nada e aprende com a situação. Se eu estou com pressa, então pode. E mesmo sem saber aquele aprendizado que ele teve comigo, errado, mas teve, lá na frente na vida dele pode ter consequências desastrosas, até fatais. Esse é o efeito borboleta na vida. Se eu decido chegar em casa cansado do trabalho e não dar atenção para a minha família, simplesmente sentar ali no sofá, pegar meu celular, assistir alguma coisa e desconectar do mundo, talvez eu tenha uma consequência ali imediata, né? Um chinelo voa na minha cabeça, levanta daí, homem, né? Alguma coisa do tipo, mas pode ser algo silencioso. Se eu faço isso dia após dia, eu passo a não ter mais contato com meu filho, não tenho afinidade com ele, não tenho mais assunto com a minha mulher, e pouco a pouco eu vou começando a simplesmente viver naquela casa. Meu casamento passa a ser só
duas pessoas que habitam o mesmo teto. O fato é que as ações que tomamos, que praticamos no curso da nossa vida, geram consequências, isso é um fato. Todos nós sabemos disso. Agora, trazendo para a área espiritual, você já tentou parar para pensar quais são as consequências das decisões que você toma na área espiritual da sua vida? Ao longo de gerações mesmo. Se você se afasta do Senhor hoje, o que isso vai acarretar lá na frente, na vida do seu filho, na vida dos seus parentes, dos seus colegas de trabalho? Ou se você está próximo do Senhor, em afinidade com Ele, em comunhão constante, expressando o fruto do Espírito em todos os seus relacionamentos, quais são as consequências disso nos seus contatos? De novo, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua família, na fila do mercado. As nossas decisões vão impactar a vida de outras pessoas também. E pensando nesse efeito borboleta, ou efeito dominó, ou seja lá o nome que a gente queira dar, terceira lei de Newton, etc. Pensando nas consequências das nossas decisões, isso me leva a pensar numa história bíblica, na verdade 3 histórias, que estão lá no comecinho da Bíblia. Abra comigo em Gênesis capítulo 4. Na verdade, a história de 3 personagens, filhos de Adão e Eva, Caim, Abel e Sete. 3 filhos que vão ter 3 destinos completamente diferentes. Enquanto você abre lá, não é difícil de achar, mas enquanto você abre, deixa eu te dar um contexto do que aconteceu até aqui. Não foi muita coisa, apesar de serem as coisas mais importantes da Bíblia, talvez. Capítulo 1 e 2, Deus cria. O Deus soberano, o Deus que transcende a realidade, Ele decide por criar. Criar algo maravilhoso. Céus e terra, cria os lumiares, o sol, a lua. Ele cria os animais de forma tão perfeita, cria cada um a sua espécie, preenche a terra com essa diversidade linda que conhecemos. Ele cria. E lá no final da sua criação, Ele vai criar o homem e a mulher, feitos à sua imagem e semelhança. Ele cria seres que são, como eu e você, complexos biologicamente, inteligentes, muito inteligentes, dotados de senso crítico, capazes de tomar decisões. Esse é o homem, ser dotado de razão. Feito tudo isso, depois de tudo criado, ele olha para aquela perfeição e diz que ficou bom. Na verdade, ele diz que ficou muito bom. Ele cria algo espetacular. E aí vem o capítulo 3. Capítulo 3 de Gênesis, onde essa característica humana de poder tomar decisão é colocada à prova. E nesse momento, onde o homem e a mulher são colocados para decidir, eles falham miseravelmente. Miseravelmente. Tomam a decisão mais trágica da história humana. E decidem, homem e mulher decidem, por afastar-se do Criador. Afastar-se do Senhor. O reflexo disso são sentimentos neles que não existiam antes. Primeiro, eles sentem vergonha, eles estavam nus e tentam se cobrir. Eles sentem vergonha da nudez, que antes não existia. Isso está lá no verso 7 do capítulo 3 de Gênesis. Eles sentem também medo, algo que não existia antes. Deus, o Deus presente que estava ali no jardim, agora é uma figura ameaçadora para eles. Eles sentem medo, tentam se esconder atrás de uma árvore. Por mais ridículo que isso pareça, tentam se esconder atrás de uma árvore. E por fim, eles passam a ser covardes. Covardes. Quando Deus os chama, os repreende, o homem age com uma covardia tal assim, absurda, a ponto de colocar a culpa na sua mulher. Na auxiliadora, na cuidadora, ele põe a culpa nela, covarde. E a mulher não fica para trás, ela também covarde diz, foi a serpente. Isso está no verso 12 e 13, nos versos 12 e 13 do capítulo 3. Esse é o ser humano caído. Esse é o ser humano que decidiu afastar-se do Senhor. Homem e mulher agora cheios de vergonha, medo e covardia. E é interessante observar essa cena também como Deus reage a esses aspectos humanos. Como Deus
lida com o homem diante dessa maldita decisão de se afastar dele. Eu já antecipo para vocês, ele age com misericórdia, com graça. Esse é o nosso Deus. Veja comigo, se você já abriu no capítulo 4, volta no 3. Capítulo 3, versos 8 e 9. O texto diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Verso 9, o magnífico verso 9, diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Essa pergunta é maravilhosa, porque Deus sabia onde Adão estava. Ele sabia, eu fico imaginando ele tentando se esconder atrás de uma árvore, assim, e aparecendo a ponta do pé. Deus sabia, mesmo que não desse para ver que ele estava ali. Mas pergunta, graciosamente, misericordiosamente, pergunta: Adão, onde você está? Dá oportunidade para Adão responder: Deus, estou aqui. Eu errei. Eu pequei. Mas a gente conhece a história e sabe que não é isso que acontece. E mesmo sem reconhecer sem clamar por perdão, Deus, no verso 15 do capítulo 3 de Gênesis, providencia, ou já anuncia a providência de restauração. Leia comigo o verso 15 do capítulo 3 ainda. O texto diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, semente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus está providenciando um descendente, já de antemão, providenciando um descendente da mulher que pisaria a cabeça daquela serpente traiçoeira. A semente dela, alguma geração futura, restauraria essa comunhão, desfaria esse caos que o homem começou. E aí entramos no capítulo 4, nessa nova cena, com essa expectativa de Eva, de ter um filho que restauraria, que pisaria a cabeça da serpente, que seria aquele que traria esperança. A gente sabe que não é ali no capítulo 4 que isso vai acontecer, é só em Jesus, lá para frente, mas Eva ainda não sabia. E o verso 1 do capítulo 4 mostra essa alegria dela ter um filho. Olha comigo, e aí eu convido você a ter a Bíblia aberta, e a gente vai seguir pelo capítulo 4 até o 5. Capítulo 4, versos 1 a 5. Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou, e deu à luz a Caim. E disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Ela sabia que da sua descendência, da sua semente, viria aquele que desfaria o caos, e ela se alegra com o nascimento de Caim. Verso 2: voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, o outro filho, o segundo filho, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Verso 5, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Embora seja um texto simples, ele evoca uma pergunta: mas por que Deus recusa uma oferta e aceita outra? Não está muito claro para mim. O que acontece aqui que Deus aceita a oferta de Abel, mas não aceita a de Caim? Embora seja uma cena bem direta, de uma mãe se alegrando com o nascimento do seu filho, passado ali algum tempo, bastante tempo na verdade, que eles crescem, eles passam a ter um ofício na sociedade, o Caim vira agricultor, literalmente aquele que é servo do chão, servo do solo, que cultiva o solo, esse é Caim. O outro filho, Abel, ele se torna um pastor, literalmente um alimentador de ovelhas, criador de ovelhas. E até aqui o texto não dá diferença entre os ofícios. Não diz que um é pior, o outro é melhor. Como agricultor, nós vamos ver vários homens na Bíblia, inclusive o Noé vai ser um agricultor, vai ser chamado assim. Como pastor, a gente vai ver Davi. Não há diferença entre o ofício ou
um ofício melhor que o outro, agricultor ou pastor é melhor, nada disso. Embora alguns entusiastas da Bíblia queiram encontrar diferenças ali, o texto não dá indícios de que o ofício seja algo que faz com que Deus se agrade de uma oferta ou desagrade de outra. As ofertas, na verdade, elas não são aceitas ou negadas baseadas-se no tipo da oferta. A gente vai ver logo mais que é a forma da oferta. Até porque lá em Levítico, lá na frente, vai ter ofertas de cereal e também vai ter oferta de animal. Então, para Deus não há essa distinção no tipo, mas na forma. O texto, eu quero reler com vocês os versos 2 a 4. O texto dá indícios de que a diferença está na forma com que foi entregue. Volta comigo no verso 2. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Como disse até aqui, não há distinção entre as funções. Verso 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O texto parece evocar que é um fruto qualquer. Trouxe um fruto da terra. Ele estava ali cultivando toda a terra e escolheu um qualquer e trouxe ao Senhor. Abel, por sua vez, verso 4, trouxe o quê? Uma parte qualquer do seu rebanho? Não. O texto enfatiza o que Abel trouxe. As partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Para um pastor, isso é muito importante. E aqui está a diferença. Enquanto Caim trouxe algo nada específico, na verdade, um fruto qualquer, dando a ideia de estava passando e escolheu algo para ofertar ao Senhor, Abel, por sua vez, traz a parte gorda das primeiras crias do seu rebanho, algo muito específico, algo de muito valor para o pastor. E novamente eu reforço, o texto não indica aqui diferença no que foi ofertado, mas sim na forma como foi ofertado. Cabe pontuar também que aqui em Gênesis 4, isso é importante, ainda não se comia carne. A gente vai ver isso só lá em Gênesis 9, logo depois do dilúvio. Se você puder ler em casa, Gênesis 9, versos 1 a 3. É lá que Deus dá ordem ao homem para comer também dos animais. Aqui, no Gênesis 4, não havia sacrifício para alimentação. Então, não é que Abel matou um animal e aí ele estava de regime, separou ali a gordurinha da picanha para dar para Deus. Não, ele sacrificou um animal e deu do melhor do animal para Deus. Percebem a diferença? Não é um fruto qualquer. Há aqui um peso na oferta. Enquanto um traz qualquer fruto, o outro traz o melhor que tem. E não só isso, ele sacrifica um animal para isso. E o texto continua, olha comigo dos versos 4 a 5. Perceba a ordem da aceitação e da reprovação. Gênesis 4, verso 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, e o Senhor aceitou Abel com agrado, Abel e a sua oferta. A oferta não vem primeiro do Abel. Primeiro ele aceitou o Abel, a forma com que Abel ofertava, e sim, a sua oferta. Verso 5. Mas não aceitou Caim e a sua oferta. A ordem influencia muito aqui. Por isso Caim enfureceu-se e o seu rosto se transformou. Tudo aqui, meus irmãos, tudo indica ou aponta para a forma e não para o tipo do sacrifício ou da oferta. E aqui a gente já pode extrapolar para o nosso tempo, talvez, para os nossos dias. Qualquer que seja a oferta que temos a entregar ao Senhor, seja lá qual for, seja financeira, seja o tempo, precioso tempo que hoje é tão raro, seja o seu intelecto, seja sua força, seu braço, seja lá o que for que você vai ofertar a Deus, ao serviço do Senhor, à igreja, à comunhão, ao culto, seja lá o que for, vale mais a forma, a intenção com que você faz, a motivação com que faz, do que o conteúdo. Mas não é sobre oferta que eu quero falar hoje. E o texto continua. Os versos 6 a 7 do capítulo 4. Partindo dali, Caim se enfureceu, seu rosto se transformou. Aí vem o verso 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso?
Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Verso 7. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus viu o rosto, o semblante de Caim. Ele viu que Caim, literalmente o rosto dele caiu, é isso que está lá escrito. Caim ficou enfurecido, ficou abatido. Seu semblante, quando viu a oferta do seu irmão sendo aceita, caiu. Caim não ficou triste porque a sua oferta não foi aceita, não. Ele ficou triste porque o Senhor aceitou a oferta do seu irmão. Ele ficou furioso porque a oferta do seu irmão foi sincera e a dele não. E Deus alerta: Caim, domine o seu pecado. Caim, domine o pecado, ou ele te dominará. E o verso 8 segue com um triste relato de Caim, que não dominou o pecado, se deixou levar. E o texto diz assim, verso 8: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Gente, esse texto é terrível. Ele é triste, ele é pesado. Percebam isso, o primeiro assassinato relatado na Bíblia, o primeiro assassinato. Olha que ponto a humanidade chegou. O primeiro assassinato relatado na Bíblia acontece no seio da família. Um irmão matando o outro. O primeiro assassinato da Bíblia acontece depois de um culto ao Senhor. Por mais incrível que isso pareça, é assim. Eles apresentaram ali ofertas juntos, o texto indica muito claramente isso. Eles apresentaram oferta. Durante aquela apresentação, um é reprovado, um é aceito. E na sequência, após um culto público ao Senhor, acontece um assassinato dentro de uma família. Olha que terrível o pecado, a que ponto chegou. Já no capítulo 4 de Gênesis. Como esse texto tem um alerta para nós essa noite, para a nossa vida. Esse pecado tenebroso de Caim, tenebroso, asqueroso, começou com um culto não sincero ao Senhor. Vocês percebem isso? Isso está ali no texto. Um culto não sincero. Um homem que fingia estar diante do Senhor, que fingia estar diante de Deus, levando ofertas a Deus, se enganava, tentava enganar o próximo, achando que a comunhão com Deus pode ser comprada com qualquer fruto que ele pegar no campo. Uma comunhão mentirosa, falsa. E surge Caim, o primeiro assassino da Bíblia, camuflado de adorador. Isso é terrível. Igreja, se você está me ouvindo aqui em casa, presta atenção de verdade nisso. Se a sua adoração é falsa, você pode até tentar enganar a si mesmo. Você pode até conseguir enganar a pessoa ao seu lado, que vem aqui com você no domingo, que está assistindo o culto com você. Mas Deus sabe muito bem. Deus sabe se você está diante dele com o coração sincero, entregue, rendido. Independente do que você oferta a ele, ele sabe se aquele fruto do campo que você traz é verdadeiro ou não. Ele sabe o que é uma verdadeira adoração. Se você cantou aqui com todo o seu fôlego, mas da boca para fora, ele sabe. Ele sabe. Deus conhece os pecados mais íntimos. E Ele está relembrando para você nessa noite o que Ele falou para Abel, para Caim, no verso 7. O pecado está à porta batendo. Domínio, ou Ele o dominará. Deus sabe daqueles pecados que são aparentemente ocultos, aparentemente pequenos. Deus sabe como uma adoração não sincera hoje pode vir a ser um assassinato amanhã. Deus sabe. Deus sabe que ninguém começa grande, ninguém começa já com aquele pecadão.
E Deus está avisando. O pecado quer conquistá-lo. Preste atenção nisso. Domine o pecado. Não por suas forças, mas pela graça de Deus. Clame, peça misericórdia. Domine o pecado. Domine qualquer movimento do seu coração em uma direção que não seja de plena e verdadeira adoração ao Senhor. Domine. Caso contrário, esse pecado dominará. E será só questão de tempo para você ser como Caim. Talvez você não venha assassinar alguém, mas terá em sua vida pecados tão asquerosos quanto o dele. Não negligencie uma comunhão verdadeira com o Senhor. Não se satisfaça apenas com cultos, porque era num culto que Caim estava. Não se satisfaça, porque foi saindo de um culto que Caim matou o seu próprio irmão. Mas eu tenho algo belo a te dizer. O texto não para aqui, glórias a Deus por isso. O texto continua, a história continua, e perceba comigo qual é o movimento de Deus quando Caim peca, quando Caim mata seu irmão. Perceba comigo o que aparece no verso 9, se a gente já viu algo parecido com isso. Verso 9, a palavra de Deus diz assim: então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? E respondeu ele: não sei, eu sou lá responsável pelo meu irmão. O lá não está aí, mas eu leio com essa entonação, sabe? Essa resposta tão... Ainda bem que a gente não é Deus, porque senão teria fulminado Caim ali naquela resposta, sabe? Ele está diante do Criador do universo e responde assim. Se eu respondo assim, minha falecida mãezinha, já era Paula. Deus pergunta: onde está seu irmão? Parece muito com aquela pergunta lá para Adão: Adão, onde está você? Deus sabia onde estava o irmão, morto. Deus sabia o que ele faz, ele pergunta. E mesmo com essa resposta tão petulante de Caim: não sei, eu sou lá responsável pelo meu irmão. Deus no verso 10, olha o que ele faz. Olha no verso 10. Deus disse, o Senhor disse: o que foi que você fez? Deus pergunta de novo. Deus pergunta mesmo sabendo a resposta. Quantas e quantas e quantas oportunidades Deus deu a Adão, a Eva, a Caim, para ele dizer ali: Deus, eu matei meu irmão. Eu não dominei o pecado, eu deixei ele me dominar. Deus, me perdoa. Mas não. E eu quero que você saiba nessa noite que Deus pergunta, e pergunta, e pergunta novamente: o que você fez? O que você fez? Essa pergunta é para você. Assim como ele perguntou para Adão, para Eva, para Caim mais de uma vez, ele está perguntando para você: o que você fez? Não perca a oportunidade de se render diante do Senhor, de dizer: Deus, eu pequei. Não perca essa oportunidade, abandone o orgulho e diga: Deus, estou aqui e o pecado me dominou. Não seja como os nossos primeiros antepassados, não seja orgulhoso, confesse. Confesse. O texto segue: Caim não confessa. O verso 10 segue. Vamos ler até o 12. Disse o Senhor: o que você fez? Escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será fugitivo, errante pelo mundo. Essa é a maldição de Deus contra Caim. Você vai tentar cultivar da terra e ela não vai te dar do alimento. Você vai colher o que tem ali e vai ter que ir para outro lugar, porque a terra não vai te dar do alimento. É essa a maldição. Ele diz que ele fugirá, viverá fugindo, e a terra não mais lhe dará do alimento. Essa é a maldição sobre ele. Só essa. Mas perceba só o que Caim diz nos versos 13 a 15. Disse Caim ao Senhor: Senhor, o meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e olha o que ele diz: terei que me esconder da tua face. Deus não disse isso.
Mas ele diz: terei que me esconder da tua face, serei fugitivo errante pelo mundo, e qualquer um que me encontrar me matará. Mas o Senhor respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que se alguém viesse a encontrá-lo, para que ninguém que viesse encontrá-lo matasse. E muita gente se perde tentando, que sinal é esse? É uma tatuagem? É um piercing? É um, sei lá, o que Deus deu de sinal? Que sinal é esse? Eu queria descobrir, e ficam dialogando em volta disso. Normalmente jovem faz essa pergunta, é muito da hora. Mas o caso aqui é que Caim merecia uma punição justa, ele merecia a morte, ele matou o irmão. Era isso que ele merecia. E Deus dá um sinal de proteção. Deus dá um sinal de graça. Caim não merecia isso. Ele diz: hoje tu me mandas fugir, eu vou ter que me esconder da tua face. Não era isso que Deus tinha dito. Ele disse somente que ele teria que colher e continuar colhendo e se mudando, porque a terra não forneceria alimento. Mas Deus dá um sinal de graça, de proteção para que ele não morra, embora merecesse. Embora merecesse. E o verso 16 continua. Perceba que Caim, na verdade, ele só queria um pretexto para se afastar completamente do Senhor. Porque embora Deus não tivesse dito que ele deveria se afastar da face dele, da presença dele, Caim se afasta. Olha o verso 16, Gênesis 4, verso 16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Ele se afasta da presença do Senhor, do Deus Altíssimo, do Criador do Universo. Deliberadamente, por conta própria, ele se afasta do Senhor, ele recusa confessar o seu pecado, recusa manter-se diante de Deus, e agora vai tentar fugir da presença do Senhor, porque isso é impossível, não dá. E ele tenta se afastar do Senhor. Esse é o movimento do falso adorador quando é confrontado. Agora ele vai se afastar. E pensando nesse tema, consequências, eu quero adentrar agora nos versos 17 a 19 e ver a descendência de Caim. Observe comigo as consequências da decisão de Caim de se afastar do Senhor. Ele se afasta no verso 16, e aí o verso 17 vai contar da sua descendência. Gênesis 4:17 diz assim: Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou. Deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu seu filho Enoque. Deu o nome do seu filho Enoque. De Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujuel. Meujuel gerou Matusael. E Matusael gerou Lameque. Verso 19. Lameque tomou 2 mulheres para si. Uma chamava Ada e a outra Zilá. Pula comigo para o verso 23, ainda do capítulo 4, verso 23. Lameque vai recitar um poema para suas esposas. Olha que poema. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque. Escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Olha isso. Lameque é a 7ª geração a partir de Adão. Lameque, descendente direto do primeiro assassino da história. Anos depois das miseráveis decisões de Caim, de se afastar do Senhor, agora um descendente dele está recitando um poema exaltando o pecado. Um poema, uma canção que exalta a bigamia. Ele casa com 2 mulheres. Um poema que exalta o assassinato. Ele está se alegrando com o pecado. Esse é Lameque. 7 gerações depois de Caim. 6 gerações depois de Caim, 7 de Adão.
O pecado, que antes foi asqueroso, chocante, agora é festejado. Aquilo que era errado, agora faz parte da sociedade. Aquilo que era terrível, agora é banal, é comum. Matar alguém é tranquilo. Olha o que ele fala: eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Fui lá e matei. Olha só que ponto chega a sociedade. O texto está apontando para as consequências desastrosas de gerações e mais gerações após um homem que se afasta do Senhor. Dá para perceber isso? Caim deliberadamente se afasta do Senhor, embora não tenha sido aquela maldição. Deus só tinha dito para ele que ele ia ter que cultivar e continuar cultivando em vários lugares, porque a terra não forneceria alimento para ele. Mas ele decide afastar-se do Senhor. 6 gerações depois, o pecado é exaltado. Mas uma nova cena virá na história. Uma nova geração. Olha comigo nos versos 25 a 26 do capítulo 4. O texto de Gênesis, ele é construído assim, com contrastes muito belos. Ele foi escrito para, de fato, contrastar uma geração com outra, uma genealogia com outra, uma história com outra. Gênesis é assim. Observa comigo, capítulo 4, versos 25 em diante. A gente vai ler até o capítulo 5 lá, mas começando Gênesis 4, 25 e 26. Falando agora de uma nova cena, um novo descendente. Gênesis 4, 25. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também em Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. E observa que belíssimo. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Caim não invocou o nome do Senhor. Pelo contrário, a descendência dele exaltou o pecado. Ele se afastou do Senhor, da presença do Senhor, deliberadamente. E por favor, não percam esses detalhes no texto. Antes, não havia ninguém invocando o nome do Senhor. Começa agora com Sete e Enos. É agora que vai começar a invocar o nome do Senhor. Pula lá para o verso 7 do capítulo 5 agora. Gênesis capítulo 5, verso 7, a gente vai ler até o verso 24, e eu preciso avisar para vocês que a gente vai entrar em uma genealogia. Normalmente aquele texto que todo mundo pula, a genealogia é muito chato, para que isso, né? Trata-se de uma genealogia que vai falar das durações de vida, como ele viveu, quais foram os descendentes, e normalmente a gente pula, mas eu quero convidar vocês a de fato ler, prestando atenção. Leia comigo, observe a estrutura de cada verso. Vai ter ali o nome, o descendente, ele gerou os seus filhos e filhas, e viveu tantos anos e depois morreu. É assim. Isso vai se repetir e se repetir. E o objetivo disso é criar ritmo no texto. Criar marcação, criar expectativa, um padrão. O texto é escrito assim, ele é belíssimo. Olha comigo, Gênesis 5, de 7, a gente vai ler do verso 7 até o 24. Verso 7 diz assim, depois, Enos, filho de Sete, Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Repita comigo quando eu falar. E morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jarade. Depois que gerou Jarade, Maalalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jarade gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jarade viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Nessa leitura, essa altura da leitura, a mente do leitor atento já deve estar dizendo, então eu estou cansado, já entendi. Fulano gerou e morreu. Por que vai falar mais nome? Tá bom, já entendi. Eu já sei o que acontece. O próximo viveu não sei quantos anos e morreu.
E aí vem o verso 21. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. E o que vem agora? Morreu. Mas não. Olha o 24, belíssimo 24. Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado, pois Deus havia o arrebatado. Uau! Essa é a expectativa que o texto vai gerando, Enoque vai morrer. Não! Ele não morreu. Como assim? Um cidadão da linhagem de Sete não morreu? Mas todo mundo morre, desde Adão, todo mundo está morrendo. Percebem que o texto é arranjado para gerar essa expectativa, essa reação. Espera aí, Enoque não morreu? Pois é, Enoque andou com Deus e não morreu. Foi arrebatado aos céus. Adentrou a eternidade sem experimentar a morte. Lembra da genealogia de Caim? 7 gerações a partir de Adão, ou 6 a partir de Caim, e o pecado é festejado, exaltado. Há poemas para o pecado. Terrível. O que era terrível era agora comum. E aqui, não sei se você contou comigo, não deu tempo, quantos filhos vêm depois de 7, mas conta comigo, vem 7, Enos, depois de Enos, né, o primeiro a invocar o nome do Senhor, Enos começa a invocar o nome do Senhor, aí vem Cainã, Maalael, Jarade, Enoque, 6 depois de 7, ou 7 depois de Adão. Exatamente a mesma estrutura, mesma genealogia. 7 gerações a partir de Adão, ou 6 gerações depois de 7. E agora, depois de 7 Enos começarem a invocar o nome do Senhor, um descendente viveu em tanta santidade, em tanta comunhão com Deus, viu Deus tão de perto, andou com Deus, que foi poupado da morte. Percebem a diferença entre as genealogias? Percebem que há um contraste muito gritante aqui. A estrutura de Gênesis é linda, linda. E se você não conseguiu acompanhar na leitura, eu vou colocar uma imagem que vai ajudar você a entender. Espero que ela entre aí no telão. Para você, pelo menos, visualizar. Se você não conseguiu contar comigo, está aí. Adão vai gerar Caim, e Caim afasta-se da presença do Senhor. 7 gerações depois, Lameque está exaltando a bigamia, está exaltando o assassinato. Do outro lado, uma geração começa a exaltar, a invocar o nome do Senhor. 7 gerações depois, Enoque não experimenta a morte. Gente, isso é lindo, isso é magnífico. A estrutura do texto fala tanto quanto o texto. Enquanto uma linhagem celebrava o pecado, a outra linhagem invocava o nome do Senhor. Enquanto uma linhagem afundou-se cada vez mais no pecado, a outra linhagem experimentou da comunhão verdadeira com Deus, a ponto de entrar na eternidade. Se a Bíblia fosse só Gênesis 1, 2, 3, 4 e 5, a gente já teria conteúdo demais para perceber que a vida só faz sentido se andarmos verdadeiramente com o Senhor. É claro que ao longo dos próximos 1184 capítulos que a Bíblia tem depois de Gênesis 5, isso vai desenrolar, vai ser muito mais claro, vai aprofundando, mas o principal está aqui. Esse entendimento vai ficando claro, sim, ao longo da Bíblia, mas aqui, olhando esses 5 capítulos, já podemos observar que andar com Deus é muito melhor do que se afundar no pecado, que traz consequências magníficas para o verdadeiro adorador e para gerações futuras. Enquanto Caim e seus descendentes estavam afundando na devassidão, naquilo que o pecado traz, naquela tragédia, aquele falso adorador gerou isso na sua descendência. Outro anda com Deus, e alguém da sua genealogia não experimenta a morte, adentra para a eternidade, com um santo Criador. Em 1874, um pesquisador chamado Richard Dugdale, falei bonito? Richard Dugdale, enfim, ele foi contratado pelo estado de Nova York para visitar prisões
E ele fez isso, visitou 7 grandes prisões, e no estado, né, e nessa visita ele ficou surpreso ao observar padrões entre os presos. E ele ficou muito surpreso ao observar que os principais presos ali tinham pais, parentes próximos que também tinham sido presos antes. E ele ficou ainda mais surpreso observando 6 pessoas específicas, 6 criminosos específicos, um de cada uma dessas prisões, que eles eram todos descendentes de uma única família. Isso levou o Doug Dale a estudar profundamente. Ele mergulhou nessa história, ele começou a cavucar os registros das penitenciárias, ele começou a olhar com mais profundidade os testemunhos dos vizinhos dessas pessoas, começou a olhar nos registros da cidade, por que foram presos e tudo mais, e ele chegou a uma linhagem familiar que ele chama de os Jux. Ele apelidou assim para não dar o nome, de fato, daqueles originários, né? Mas essa família, essa grande família que ele começou a pesquisar, ele conseguiu chegar até os pais primários deles, e eles eram oriundos do Alto Vale do Rio Hudson, lá nos Estados Unidos, lá no estado de Nova York. E ele, relatando esses pais, né, ele diz que era um casal deplorável. Uma mulher chamada Ada, nascida em 1740, que ele descreve como sendo ladra e alcoólatra. E um homem, Max Jux, né? Ele deu esse apelido para o cidadão, que ele relata ser um devasso. E ele aponta, nesse estudo, 3 traços dessa família, olhando vários descendentes. O primeiro deles, a ociosidade, era muito comum nessa família. Pessoas que não faziam nada de útil com o seu tempo. O segundo, a característica é a ignorância, no sentido de não conseguiram estudar, não tiveram acesso ao estudo. E o terceiro grande traço desses descendentes era a vulgaridade. Pessoas altamente imorais. E esse pesquisador, o Doug Dale, ele chegou a avaliar 1.200 pessoas dessa família. Partindo desses 6 da penitenciária, ele conseguiu chegar a 1.200, voltando até esses 2, a Ada e o Max. E ele resumiu essa família e fez um relato triste sobre eles. Ele chegou à conclusão que os Jux, essa família, né, esses 1.200, eram as pessoas que desempenharam os trabalhos mais simples da sociedade e com os menores salários. Apenas 20 pessoas, desses 1.200, apenas 20 aprenderam um ofício, uma profissão. Sendo que desses 20, 10 aprenderam dentro da prisão. E mesmo assim, não foram regularmente empregados nessas funções. Poucos dos Jux dessa família, desses 1.200, frequentaram a escola por um tempo considerável, e nenhum deles obteve uma graduação completa, um ensino na faculdade. E ele gerou algumas estatísticas desses 1.200 descendentes desse casal, devasso. Desses 1.200, 310 eram pobres profissionais, 300 morreram na infância, por falta de bom atendimento e boas condições, 50 eram mulheres que ele chama que estavam em notória devassidão, em algumas traduções dizem que eram prostitutas, 400 homens e mulheres foram fisicamente destruídos cedo. Isso significa que foram vitimados pela sua própria maldade, com uso de drogas e tudo mais. Desses 1.200, 7 viraram assassinos, 60 foram ladrões habituais, presos constantemente, e 130 condenados por crimes maiores e menores, mas presos com frequência. Estima-se que o estado de Nova York gastou, só com essa família, $1.200.000 a valor de hoje, incluindo todas as mulheres e crianças que foram tratadas em hospitais por causa do seu uso de drogas, acidentes e tudo mais, alimentadas em prisões, socorridas na miséria e fiscalizadas pela polícia. Quantas horas a polícia gastou? Ele até computou isso. $1.250.000 custou aos cofres públicos. Além de não contribuírem, além dessa família não contribuir para o avanço da sociedade,
eles custaram muito para os cofres públicos, né? E esse estudo do Dugdale, ele gerou tanta repercussão na sociedade, o pessoal ficou tão alarmado com isso, que imediatamente vários pesquisadores começaram a buscar outra família, eles queriam o oposto. O Dugdale estudou essa família que foi fruto da devassidão e que gerou tantos descendentes afastados da sociedade, marginalizados, não por conta de si, mas porque não tiveram boas origens, né? E eles tentaram buscar ali uma família perfeitinha que fosse o contraponto dos Jukes. Em 1898, 20 anos depois, eles acharam. Uma organização acadêmica publicou um estudo sobre a família do Jonathan Edwards. Ele viveu mais ou menos na mesma época, na época desse Max, o Jukes, no século XVIII. E o Jonathan Edwards, ele foi um pastor congregacional, ele também serviu entre os índios, ele foi missionário entre os índios, e foi considerado um dos maiores teólogos da história, publicou muitos livros, um dos maiores pensadores do seu tempo. O Jonathan Edwards, casado com Sarah, ele teve 11 filhos, e esse casal, ambos crentes, criaram seus filhos, a sua família aos pés de Deus, né? Ensinaram desde pequeno, no berço, sobre a palavra do Senhor. E essa instituição avaliou, da mesma forma que o Dugdale avaliou aquela genealogia e fez uma lista, essa instituição fez uma lista dos descendentes de Jonathan Edwards e Sarah. E desses todos os descendentes que eles avaliaram, eles listaram, 295 deles foram para universidades. 100 deles viraram advogados, 13 foram diretores de colégio, 65 se tornaram professores, 60 médicos, 100 se tornaram pastores e pregadores da palavra de Deus, 75 oficiais das Forças Armadas, 60 escritores, 30 juízes. 3 deles passaram a ser senadores dos Estados Unidos e 1 vice-presidente da República. O estudo não relata que algum deles foi arrebatado, não foi, mas certamente muitos deles caminharam com o Senhor. E não custaram tanto aos cofres públicos. Muitos deles caminharam aos pés do Senhor. Essa comparação desses dois estudos não mostra nada diferente do que Gênesis 4 e 5 já mostrou. Não é uma regra, não é uma garantia, mas é um princípio. Invoque o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor. E gerações serão impactadas. Não invoque o nome do Senhor, afaste-se do Senhor e gerações serão afetadas. Gerações podem ser destruídas por suas decisões de andar longe do Senhor. Seu egoísmo pode refletir no seu filho. Lembra daquela ilustração que eu dei no começo? Se eu sentar no sofá, me esquecer da minha família, pois é. Se eu não pregar a palavra do Senhor para os meus filhos, se eu não for luz no meu emprego, no meu trabalho, eu posso estar gerando impactos severos em gerações e gerações. Estamos aqui diante desse efeito borboleta. O bater de asas aqui parece simples, pode gerar um furacão daqui a um tempo. Enquanto eu convido a banda para a gente encerrar, louvando ao Senhor, eu quero revisar, ou revisitar, ou reaplicar, seja lá, 4 princípios que podemos extrair daqui de Gênesis 4 e 5. 4 aplicações muito evidentes do texto. A primeira delas, as ofertas são vazias se não forem feitas em verdadeira adoração ao Senhor. Isso fica muito claro ali no relato de Caim e Abel. Abel oferece o que tem de melhor, o que lhe custa, o que lhe faria falta, e ele faz isso em adoração ao Senhor, enquanto Caim entrega qualquer coisa e é um falso adorador. Nada é aceitável ao Senhor, seu dinheiro, seu tempo, nada disso, se o seu coração, se o seu íntimo, se o seu ser não fizer por fé em Deus, por comunhão verdadeira ao Senhor, com corretas intenções. Se você não fizer doando o que há de melhor em você, porque Deus é o melhor que você pode ter. Entregue aquilo que lhe custa. O seu tempo, o seu intelecto, suas vontades, entregue para o Senhor.
Seja lá seu dinheiro, seja lá o que for, mas entregue sabendo que tudo isso vem de Deus. Entregue em verdadeira adoração, com fé. Sabendo que Deus é suficiente para você, que você não precisa dessas coisas. Não viva uma religião como um fim em si mesma. Não viva um culto como um fim em si mesmo. Não viva essa igreja como um espetáculo, como um show, como um clube. Não. Aqui é a casa do Deus vivo. Ele é a cabeça dessa igreja. Viva como Ele sendo o Senhor dessa igreja. Entregue sua verdadeira adoração com todo o fôlego, com tudo que há em você. Uma segunda aplicação que sai desse texto é que seu caminhar impactará em gerações. Seu caminhar com Deus impactará e o seu não caminhar com Deus também impactará. Não seja egoísta, não pense só em si. Caim se afastou de Deus e seu pecado foi desastroso. Suas gerações se afundaram cada vez mais. Sete e Enos invocaram o nome do Senhor, e Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Pense nos que estão à sua volta. Experimente invocar o nome do Senhor verdadeiramente e perceba o impacto que isso tem em vidas. Seja luz para gerações, impacte pessoas ao seu redor, mude o mundo. Muitos tentam mudar o mundo deixando de comer carne, emitindo menos CO2, limpando as praias, protegendo o órfão. Tudo isso é válido, sim, é muito válido, eu não tiro o mérito disso, mas as pequenas mudanças são mínimas. Invoque o nome do Senhor e gerações serão transformadas. Invoque o nome do Senhor. Isso tem o poder de salvar almas, salvar vidas, trazer pessoas de condições de Lameque para condições de Enoque, de andar com Deus. Caminhe próximo a Ele, seja referência para os que estão à sua volta, seja a luz e verdadeiramente a ponte para a salvação, a ponte para Deus. Entregue a cruz, entregue Cristo. A terceira aplicação, que talvez não seja muito clara no texto, ou na nossa leitura rápida, mas ela está ali. Talvez você tenha uma péssima referência na sua família, mas pela graça de Deus, você pode iniciar a mudança. Se existiu uma família destruída, disfuncional, desestruturada, desestabilizada, foi a família de Adão e Eva. Um homem acusando sua esposa diante de Deus, um irmão matando o outro. Essa família era um caos. O marido, enfim, péssimas referências para Sete. Olhando para trás, Sete não tinha nenhuma boa referência que ele pudesse dizer: meus pais, minha família me ensinou isso. Ele não tinha. Mas olhando para frente, Enoque andou com Deus. Ele começou a mudança. Ele começou a invocar o nome do Senhor, e os impactos disso nós já vimos. Seja a diferença na sua família, seja a diferença onde você está, comece a invocar o nome do Senhor. Não importa se seu pai é um alcoólatra que batia ou que bate na sua mãe, não importa, comece a mudança agora. Invoque o nome do Senhor e seja a luz dentro da sua casa. Não importa se você nunca teve uma referência do que é ser cristão, comece invocando o nome do Senhor. Faça isso hoje, e gerações podem ser transformadas a partir de você, a partir do Evangelho em você, através da graça de Deus. Não importa se você não tem estrutura nenhuma, comece a transformação que impactará em gerações. Invoque o poderoso e santíssimo nome de Deus e seja a diferença. E uma quarta e última aplicação, e se você não prestou atenção em nada que eu falei, não entendeu nada do que eu falei, preste atenção nisso. Essa última aplicação, preste atenção, não importa o pecado que você cometeu, Deus sempre está disposto a te ouvir. Assim como Ele fez com Adão, assim como Ele fez com Caim, com Eva, Ele perguntou, lá em Gênesis 3, Gênesis 4, Ele pergunta, a primeira abordagem de Deus diante do pecado é perguntando: Adão, onde você está? Eva, o que você fez? Caim, onde está o seu irmão? O que é que você fez? Deus sabe as respostas, mas Ele pergunta. E eu pergunto para você essa noite, novamente, o que você fez? Qual pecado você cometeu? Deus está de prontidão, preparado para te ouvir.
Não perca essa oportunidade de confessar, de se rasgar diante de Deus. O altar vai estar aberto para você orar. Se derramar, Deus está perguntando o que você fez, onde você está, responda. Não seja covarde como aqueles antepassados foram. Clame ao Senhor, reconcilie-se com Ele, peça para que Ele te encha da graça, para que você seja transformação de vida em muitos. O que você fez? Tome um tempo para refletir sobre isso essa noite, porque Deus é misericordioso e está pronto para te ouvir.